Fala, turma! Professor Muniz por cá. Pessoal, mais uma dica aqui do Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, tá certo? Então, presta atenção nessa dica bisurada do professor Muniz. Pessoal, o artigo 2º da lei, ele vai dizer quem são os militares, né? Os militares estaduais, pessoal, eles são quem? São os bombeiros militares, né? E o policial militar. Então, o estatuto, ele é feito tanto para a polícia militar quanto para o bombeiro militar. Quem vai dizer isso é o artigo 2º da lei. Então, os militares estaduais, pessoal, eles têm por base quem? A hierarquia e a disciplina. Então, são as bases. Também são valores previstos no artigo 7º, tá certo? Lá no Código Disciplinar, tá bom? Força auxiliar e reserva do Exército. Pode ser que caia numa questão dizendo que seria força das Forças Armadas, né? Força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Está errado. O Exército, ele é uma das forças, tá certo? Então, é força auxiliar e reserva do Exército, tá bom? Subordinação e vinculação operacionalmente. Pessoal, a polícia e o bombeiro são subordinados ao governador e vinculado operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tá certo? No artigo 2º, do parágrafo 1º, ele vai dizer qual a missão, né, dos militares estaduais. No caso, pessoal, aqui eu coloquei, né, em relação à missão da Polícia Militar, porque é o concurso para a Polícia Militar. Exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública. Professor, o que é polícia ostensiva? É aquela polícia caracterizada, não é isso? Polícia caracterizada, né? Viaturas totalmente caracterizadas, homens fardados, de forma que garanta, né, uma atuação ostensiva no policiamento. Preservar a ordem pública. Detalhe que isso aqui é uma competência até constitucional, prevista no artigo 144, né, da Constituição Federal da República, de 88. Proteger a incolumidade tanto da pessoa quanto do patrimônio. Garantir os poderes constituídos, legislativo, executivo, né, e judiciário, cumprindo as ordens legais emanadas desses poderes. E por último, aqui, exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei. Queria aqui chamar a atenção de vocês, pessoal, em relação a esse tópico aqui, porque é o seguinte, lá no parágrafo 4º da Constituição Federal, ele diz assim, ó, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, né, porque a União, quem exerce a polícia judiciária da União, né, exclusiva, é a Polícia Federal. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Aí é onde eu ia chamar a atenção de vocês. Por quê, professor? Porque a própria Constituição diz que a Polícia Civil não vai apurar infrações penais cometidas por militares, crimes militares definidos em lei. Por isso que aqui ele fala o seguinte, ó, a Polícia Militar, ela exerce a atividade de polícia judiciária militar estadual quando um dos seus membros cometem crimes militares definidos em lei. Beleza, pessoal? Trouxe aqui umas questõezinhas para vocês, para a gente finalizar essa dica. Primeira, a Polícia Militar é uma instituição que tem como por base a hierarquia e a disciplina e está vinculada ao governador do estado e subordinada operacionalmente à secretaria. Pessoal, não é vinculada ao governador, não. É subordinada ao governador do estado. Aí ele pegou aqui e inverteu as bolas, né? Colocou subordinado operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e colocou vinculado ao governador. No caso, aí ele deixou a questão errada, né? Então, questão errada. Próxima questão, pessoal. A Polícia Militar é força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Como eu falei, não é das Forças Armadas. É de quem, pessoal? Do Exército, né? Força auxiliar e reserva do Exército. Então, aqui não é as Forças Armadas, ok? Então, questão errada. Beleza? Terceira. Uma das missões da Polícia Militar é a preservação da ordem pública e a proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, assim como exercer a Polícia Judiciária Militar, né, pequeno erro de digitação, estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei. Então, ele colocou como uma das missões da Polícia Militar a preservação da ordem pública e a proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, né? Assim como também exercer atividade de polícia judiciária relativa aos crimes militares definidos em lei. Então, pessoal, nesse caso aqui, como é uma das missões, aqui o gabarito é correto, ok?
Quarta, o Estatuto regula a situação, direitos, procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa militar, né? E as prerrogativas dos militares estaduais. Pessoal, presta atenção nisso aqui. O Estatuto ele vai regular a situação, né, dos militares. Ele vai regular a situação. Vou trocar aqui a cor, pessoal, rapidinho. Direitos, procedimentos para apuração de responsabilidade administrativa disciplinar. Não, pessoal. Quem apura a responsabilidade administrativa disciplinar, quem é? Aqui, quem vai tratar isso aqui é o Código Disciplinar dos Militares. Tá certo? O Estatuto ele vai regular a situação, direitos, prerrogativas dos militares. Né? Então, quando ele fala apuração da responsabilidade administrativa disciplinar, não é uma competência do Estatuto dos Militares, ok? Apuração de responsabilidade administrativa disciplinar é o Código Disciplinar. Valeu, pessoal. Mais uma dica do professor Muniz. E não deixem de estudar esses assuntos, que vai com certeza uma questão dessa cair na tua prova. Valeu e até a próxima! Gostou do vídeo, pessoal? Curta e compartilhe com seus amigos. Vem novidade por aí, Vetorial Concurso.